Como será que a posse do Trump vai impactar o mercado financeiro e o que você deve fazer com o seu dinheiro? Ele lançou uma cripto que fez milionários do dia para a noite. Ele fez o S&P subir 1% nos dias seguintes à eleição, refletindo o otimismo dos investidores americanos. O Bitcoin atingiu um novo recorde, superando os 109 mil dólares. E o dólar se valorizou frente a outras moedas, incluindo o real brasileiro, devido às expectativas de políticas econômicas muito mais agressivas. Mas como será que isso vai impactar o Brasil? E como será que isso pode impactar o seu bolso e o meu? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, clica no botão de like e se inscreva no canal. Antes de tudo, o que é a posse? Por que esse evento acontece? Por que é tão importante? Esse momento ele vai marcar a troca de poder com desfiles, celebrações que reforçam a passagem democrática de um presidente para o outro. E antes da posse, o Trump, ele só tinha sido eleito. Agora ele fez um discurso, ele fez um juramento com duas bíblias. Uma bíblia é de Abraham Lincoln, que foi usada pela primeira vez em 1861, e a outra foi dada por Trump pela mãe dele em 1955. Agora ele é o 47º presidente dos Estados Unidos e vem logo depois de Biden, que foi um presidente bem polêmico. E no discurso antes da posse, ele prometeu assinar 200 decretos logo no dia do evento. Isso aqui é muita coisa. No discurso de posse em si, ele mencionou de novo o departamento de eficiência, que se chama DOGE, igual a Memecoin, e vai ser liderado pelo Musk. Olha só isso aqui. E ele disse que ia acabar no mesmo dia com a censura governamental. Eles estão batendo muito nessa agenda. E aí ele reforçou também aquela mesma promessa do primeiro mandato lá atrás de reforçar as leis de imigração. E ele ainda fala que vai transformar os Estados Unidos no país da indústria de novo, jogando as políticas verdes no lixo, que seria como se fosse aquelas regras que favorecem carro elétrico, por exemplo. E qual que é o plano para isso? Usar as reservas de petróleo e de gás como se não houvesse amanhã. Com o bordão perfure baby perfure, né? Tipo drill baby drill. Ele fala muita coisa. Não dá para citar tudo. Muita gente foi na posse. Os 3 homens mais ricos do mundo estavam lá, o Elon Musk, o Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. E isso daqui é muito icônico, tá? Porque esses caras controlam a narrativa, a comunicação, a mídia pública, tá? E juntamente com o CEO do Google também, que é o Sundar Pichai, e muitos outros figurões do mercado americano. Tinha então gente como, por exemplo, o presidente da Argentina, o Javier Milei, da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Tinha um monte de gente confirmada no evento. O presidente Lula não foi convidado. Mas calma, é normal. Historicamente, os governantes costumam evitar participar de cerimônias de posse no exterior por questões de segurança, optando por enviar diplomatas como representantes. O Xi Jinping mesmo, ele foi convidado, ele recusou. E aí, seguindo pela linha de líderes dos BRICS, o Putin não foi convidado também, mas parabenizou o Trump pela posse e já deu aquele recadinho. Falou, a Rússia está pronta para conversar sobre a guerra na Ucrânia. Ele disse que enquanto a administração anterior dos Estados Unidos cortou os laços, ele está de portas abertas para um diálogo de respeito mútuo. O Trump, por outro lado, falou que se fosse ele, resolveria a guerra em 24 horas. Beleza, mas ninguém sabe exatamente como ele faria isso. O que a gente sabe é que ele já mandou a equipe dele se preparar para uma ligação com o Putin logo depois da posse, com o objetivo de ele sentar e conversar pessoalmente sobre a guerra. Agora, o mais interessante é que o Trump quer conversar diretamente com o Putin, o que é bem diferente do Biden, que não fala com o russo há quase 3 anos. Então a galera da diplomacia europeia, ela tá de olho nisso e acredita que a estratégia do Trump pode mudar o jogo. Mas tudo indica que ele não vai abandonar a Ucrânia de vez. O Kremlin tá com o pé atrás, esperando ações de fato depois da posse do Trump. Então é bom ficar de olho, porque o que acontecer nos primeiros meses do governo pode mudar tudo. O Zelensky já disse que se os Estados Unidos cortarem os gastos com a guerra, eles vão perder. E por que isso aqui é relevante? Porque tem especialistas que afirmam que a guerra na Ucrânia é a maior causadora da inflação global nos últimos anos. A guerra na Ucrânia fez os preços de coisas como trigo, petróleo, fertilizantes dispararem. E por conta das sanções contra a Rússia e também das confusões ali nas cadeias de suprimentos, nos Estados Unidos a inflação foi nas alturas. Chegou a 9,1% em junho de 2022 e os preços dos combustíveis aumentou em 42%. E além disso, os alimentos ficaram 10,4% mais caros até o fim de 2022. O primeiro ano da guerra e os custos com moradia também subiram bastante. E aí isso daqui mexeu com o bolso de todo mundo. E vai melhorar se o Trump resolver caminhar para uma resolução. Durante o discurso da posse, ele também disse que ele quer medir o sucesso americano pelas guerras que ele conseguiu finalizar ou impedir. Ele quer ser pacificador e unificador, o que também é muito positivo. Primeiro, como que o Trump influencia o mercado de criptos? Eu não vou me alongar muito nesse tópico, porque provavelmente você já viu as notícias, você já sabe disso, mas não tem como ignorar completamente. O Trump, ele abraça com muita força o mercado de cripto. Tem até gente chamando ele de criptopresidente. Ele tinha 5,4 milhões de dólares investido em cripto no final de 24. Muito provavelmente esse número já mudou. E a maior posição da carteira dele era Ether. Esses dados foram divulgados pela empresa de análise de blockchain Arcan Intel, que também conseguiu identificar a carteira digital onde o Trump armazena os ativos após um trabalho de investigação e análise de fluxo de ativos digitais que coincidiram com as informações públicas. O Bitcoin, ele tá bombando, como você pode ver, 110 mil dólares quase. Então o Trump fez do Bitcoin um dos pilares mais importantes da campanha dele. Ele
Ele prometeu, por exemplo, que o futuro das criptos vai ser nos Estados Unidos, que ele vai defender o direito da autocustódia, barrar a criação de uma CBDC, que é a moeda digital do Banco Central, quase como a Drex aqui do Brasil, mas lá, e até formar uma reserva estratégica de Bitcoin para o país. Esse último ponto é o mais esperado pela galera do mundo cripto. Se Trump decidir que os mais de 200 mil Bitcoins que o governo americano possui vão ser usados como uma reserva estratégica, já vai ser um baita passo positivo. Agora, se ele resolver comprar mais Bitcoin no mercado para aumentar essa reserva, os impactos podem ser gigantescos. Com essa atitude simples, ele pode criar um novo cenário para o Bitcoin, com uma corrida global dos países para garantir a parte dele nesse ativo escasso. E nesse caso, não dá para saber o que vai acontecer com o preço do Bitcoin. E ontem ele lançou uma criptomoeda oficial, ele divulgou no X, a Trump, que foi uma baita polêmica, porque ela começou valendo $9, depois foi para $74, depois caiu para $52, num curto período de tempo, menos de 12 horas. Tem gente, como Perini, por exemplo, já dizendo que é uma pirâmide 2.0, o que faz sentido, porque já apresentou muita volatilidade e o principal, o projeto não tem fundamento. Antes de investir em uma cripto, você sempre tem que se perguntar o fundamento. É tipo uma ação, você não vai investir em uma empresa que não faz nada, não entrega nenhum serviço. E do jeito que foi apresentado, a cripto do Trump, pelo menos até agora, levanta suspeitas sobre a real utilidade e a sustentabilidade dela no longo prazo. Muitas vezes, projetos podem ser criados apenas para gerar hype, atrair investidores, sem um valor fundamental por trás, e costuma ser uma característica comum de pirâmides financeiras. E como qualquer pirâmide, é ótimo para quem entrou no começo. Agora, o que será que vai acontecer? Aliás, o Trump, ele teve, segundo muitas pessoas, a vitória dele por causa do público de cripto. Porque quando foi perguntado, né, você investe em cripto? Sim ou não? E depois, você votou no Trump? Sim ou não? O público que investe em cripto, ele votou, na sua grande maioria, no Trump. E pela diferença de votos entre ele e a Kamala, isso daqui foi a diferença de ele ter ganho ou de ele ter perdido a eleição. Por isso que ele trata tão bem esse público. Foi muito importante para a eleição dele. Vamos para outra parte do vídeo aqui. Segundo, o que vai acontecer com o mercado financeiro? Eu já deixo avisado que eu não tenho bola de cristal. Tudo que eu vou dizer aqui são previsões do mercado com base nos dados que a gente tem. Mas o Trump pode ter uma doença e se afastar do cargo no meio do ano. Isso é imprevisível e pode mudar completamente a figura da economia. Agora, primeiro, o Bitcoin com certeza vai subir depois da posse. Tem gente que diz que vai voar. Tem especialista que diz que vai cair porque a subida já está precificada. Como assim, Thiago? Os investidores de cripto eles estão super otimistas e provavelmente tudo que o Trump disse que ele ia fazer e acontecer, ele pode acabar encontrando problemas no caminho. E aí o seu otimismo vai caindo por terra e alguns vão abandonar o Bitcoin no meio do caminho, que é normal. O que eu acho? Acho que existe um ciclo bem claro pós-halving de crescimento e queda do Bitcoin. O ciclo pós-halving do Bitcoin ele é bem simples de entender. Primeiro tem a fase de acumulação, que é quando o preço fica estável por 1 a 2 anos. Antes do halving, os investidores aproveitam para comprar. Depois com o halving, a recompensa por minerar cai e a pressão de alta começa. E aí leva o preço a subir bastante, o que gera um bull market. Aí vem a fase de exuberância, quando o preço atinge o pico, a galera fica eufórica e entra para tentar ganhar rápido. Mas depois do auge, o mercado ele corrige, o preço cai e começa o bear market, que pode durar de 6 meses a 1 ano. Esse ciclo ele vai se repetir a cada halving, com o preço ajustando conforme o mercado passa por essas fases. O último halving aconteceu em 20 de abril de 2024, então é normal que o preço esteja lá no alto, atingindo as máximas. E falando sobre o mercado americano agora, tem um gráfico que mostra que o S&P performa melhor com democratas na presidência. O Trump é republicano. Isso quer dizer que com a Kamala eleita, o S&P com certeza explodiria e com o Trump com certeza performaria pior? Não necessariamente. O resultado do passado não vai indicar o resultado do futuro especificamente, mas é um dado importante para ficar de olho se você está posicionado em S&P, com ações ou ETFs. Atualmente, o governo dos Estados Unidos está implementando políticas econômicas que podem impactar a inflação, as taxas de juros e o mercado financeiro. O Trump anunciou a imposição de tarifas sobre produtos da China, visando proteger a indústria nacional e reduzir o déficit comercial. E além disso, o governo quer promover cortes de impostos para estimular o crescimento econômico, embora isso possa aumentar o déficit orçamentário e gerar pressões inflacionárias. Quem investe no S&P precisa ficar de olho. Vale a pena dizer que os Estados Unidos não estão passando por um momento tão incrível assim. Existem, inclusive, alguns dados que mostram que uma crise pode estar no horizonte. A dívida dos Estados Unidos pode ultrapassar 118% do PIB até 2035, o que é um alerta para a saúde financeira do país. Eles estão com uma inflação de 2,9% e, assim como no Brasil, eles sobem a taxa de juros para controlar. Subindo a taxa de juros, o mercado dá uma desacelerada e durante o ano de 2024, o mercado americano ficou várias vezes preocupado com a geração de empregos e a taxa de desemprego chegou a 4,2%. Mas e o Brasil, primo? Antes de eu continuar, eu quero te fazer um convite. No dia 10/2, eu vou fazer uma masterclass exclusiva te ensinando a gerenciar melhor tanto seu planejamento quanto seus gastos para você criar um plano para chegar, quem sabe, no seu primeiro milhão. O link tá aqui na bio, então confere lá. Agora, falando de bolsa, Brasil, tirando os pés do mercado cripto e do mercado americano, o Brasil pode enfrentar alguns desafios econômicos significativos. Você precisa estar pronto. O Trump anunciou a intenção de aumentar a tarifa de importação com proposta de 25% para produtos do México, 10% para os
do Canadá e 60% para os da China. Embora o Brasil não tenha acordo de livre comércio com os Estados Unidos, o país pode ser afetado indiretamente, especialmente no setor agrícola, que representa mais de 30% das exportações brasileiras. Durante a guerra comercial entre os Estados Unidos e China, o Brasil aumentou sua participação no mercado chinês de soja de 46% para 80%, enquanto os Estados Unidos caíram para menos de 20%. A imposição das novas tarifas pode afetar esse cenário favorável. Além disso, o fortalecimento do dólar pode pressionar a inflação brasileira, encarecendo as importações e tornando o controle fiscal mais desafiador. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros reais, que é a Selic descontando a inflação do mundo, com 9,48%, atrás só da Turquia, que tem 13,33%. Uma moeda americana mais forte pode aumentar a inflação e exigir que o Banco Central mantenha as taxas de juros elevadas por mais tempo. E todo mundo já sabe, para estancar esse sangue, o governo brasileiro está endurecendo as políticas fiscais. Então é fato, o Brasil não vai bem. O que isso significa para os investidores? Promoção. Sabe tudo que está bombando? Vai cair em algum momento. Porque tudo que é volátil sobe e desce o tempo todo. Ou seja, tudo que pode fazer milionário pode fazer quebrado também. O que isso significa? Que o melhor momento para comprar é quando cai. Mas quando cai, todo mundo ignora e fala que é furada. Se você tivesse investido R$1.000 na bolsa quando estava em 66 mil pontos, durante a pandemia do Covid, hoje você teria mais ou menos R$1.800. Porque desde então a bolsa cresceu 83%. Então você quer ter certeza de que você vai investir em uma ação pagando barato? Tem um indicador chamado PL, preço-lucro. Não dá certeza de nada, mas um PL baixo é de 0 até 10. 0 não acontece, então 4 já é muito bom. Mais do que isso, já é um alerta amarelo ou vermelho. Aí você vai pegar uma empresa, tipo a Vale, que está com um PL de 5, que é baixo, e você vai se perguntar, faz sentido? É uma empresa sólida? Bom, no caso de Vale, é uma das maiores empresas de mineração do mundo, com forte presença no mercado global de commodities, especialmente ferro e níquel. Esse baixo PL pode ser um reflexo do momento de baixa no preço das commodities ou até de incerteza no mercado. Mas a solidez da empresa e seu histórico de lucro podem significar que ela está sendo negociada abaixo do seu valor real. Não significa que a Vale ela não vai cair mais. Eu só estou te mostrando que tem muitas outras empresas num cenário parecido com Vale em relação a preços. Ou seja, num PL que há muito tempo não chegava. No caso dos fundos imobiliários, é o preço sobre VP. Quando ele está abaixo de 1, é porque normalmente o fundo imobiliário está barato e acima é sinal amarelo ou vermelho. O XP Malls, por exemplo, ele é um fundo imobiliário gigante, popular no mercado e com bons fundamentos. Hoje o P sobre VP está em 0,83, ou seja, ele pode indicar que é uma promoção. Então esses indicadores e a matemática devem ser usados a seu favor para tomar suas decisões. Agora, você deveria investir em dólar. 100% do portfólio? Para mim, é loucura dolarizar todo o seu patrimônio, mas também é loucura não dolarizar nada. Pense assim, o macarrão de trigo que você come é dolarizado, o seu celular é dolarizado, o tênis da Nike no pé do seu filho é dolarizado, a sua gasolina é dolarizada, os seus maiores gastos são dolarizados. Então afeta muito a sua vida e a de todos os brasileiros. Então você deve investir em dólar. Ai, primo, mas eu não sei como. Eu sempre bato na tecla que comprar só dólar não é investimento. Você tem que investir. Uma das melhores opções é comprar um ETF, tipo o S&P 500. Se você tivesse investido R$1.000 no IVVB11 em 2020, com rendimento de 184%, hoje você teria 2.840. E considerando o valor do dólar em janeiro de 2020, que era 4,01, e o valor atual, que é 6,06, se você tivesse comprado R$1.000 em dólar em 2020, hoje você teria R$1.511,22. E você deveria investir sempre. Porque lembra aquele dado que eu falei que durante os governos republicanos o S&P performa um pouco pior? A BlackRock fez um cálculo impressionante de que se você tivesse investido $1.000 desde 1953 no S&P, se você ficasse tirando e pondo os $1.000 de volta no mercado, investido só durante governos republicanos, você teria $31 mil. Se você tivesse investido só durante os governos democratas, você teria $50 mil. E se você tivesse deixado parado investido durante todos os períodos, você teria 1 milhão. 1 milhão. É loucura isso, né? Então para de perder tempo esperando o melhor momento, primo.